nesta manhã que Ele venha sobre nós, Ele manifeste em nós. Ah, Senhor, vem com a tua grandeza nesta manhã, porque precisamos de Ti. Porque entendemos que nesta vida sem Ti nós não somos nada e nada poderemos fazer. Precisamos de Ti, Senhor, nosso fiel, zeloso guardador, daquele que nos supre com a alegria da Tua presença.
agradecemos por essa honra em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir o bem forte. Amém? Diga graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui neste domingo, primeiro domingo desse mês de setembro. Que seja um mês extraordinário para nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Isaías capítulo 55. E no meio de uma tempestade, sempre no meio de uma turbulência, né, nós não raciocinamos muito com a razão. Nós precisamos aprender que os planos, os pensamentos de Deus, aquilo que Deus faz em nosso favor é melhor do que aquilo que a gente imagina. Nós não sabemos o caminho que o vento toma, mas sabemos que ele sai de um lugar e chega em outro. E conforme a nossa palavra de domingo passado, né, Deus quer que a gente, com propósito, chegue em algum lugar. E aqui, em Isaías capítulo 55, acima de qualquer coisa, nós temos que acreditar que os planos de Deus são maiores que os nossos. Amém? Capítulo 55, versículo 8 em diante, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando nós estamos no meio de uma tribulação, enfrentando alguma dificuldade, é difícil raciocinar com a razão. É difícil entender que Deus ele está conosco em qualquer tipo de circunstância. Nós sabemos lá a passagem que fala do profeta Elias, né? Elias achava que aquele momento ele estava só, aquele momento de perseguição. De repente Deus aparece para ele, né? E Deus fala com ele de uma maneira tão grandiosa. Jó também achava que ele estava enfrentando aquele infortúnio de doença, de pobreza, de solidão. Achava que estava só. De repente Deus aparece no meio de um redemoinho. Quem iria acreditar que Deus ia aparecer no meio do redemoinho para falar com o servo Jó? Mas ele falou com Jó. Então nós temos que entender que as nossas limitações humanas não limitam o poder de Deus, não limita aquilo que Deus pode fazer em nosso meio. Nós, como seres humanos, nós temos as coisas raciocinadas na limitação. A gente imagina como Deus vai fazer algo. A gente pensa, né, como o povo no deserto, estava enfrentando a dificuldade, querendo água. O pão, né, veio o vento, né, trouxe as codornizes. Então, a carne veio pelo vento. Choveu o pão do céu que foi o maná. Então, a água vai vir do céu. Porque estamos num deserto. É areia. Não tem como cavar para buscar água. Então, de onde que viria a água? Viria dos céus. E, de repente, Deus mostra o extraordinário, tirando água da onde? De uma rocha firme, onde ninguém imaginava. Então, nós temos que andar na direção de Deus, crendo que mesmo que a gente não entenda, os planos de Deus são melhores. A direção de Deus é maior. Aqui ele está dizendo através do profeta Isaías, né, o versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque o pensamento do ser humano, como eu relatei aqui agora, o pensamento do ser humano é muito limitado. A gente, quando faz uma oração, quando faz uma petição a Deus, a gente acha que Deus vai fazer conforme aquilo que nós imaginamos. Mas ele mostra aqui na palavra que o que ele vai fazer, ainda que a gente não entenda, é maior. Mas a gente quer que Deus faça conforme a nossa vontade. A gente quer que Deus faça conforme aquilo que nós estamos o quê? Imaginando. Ó Senhor, se choveu o pão do céu, se veio um vento trouxe a carne, então nós vamos preparar os baldes para receber a água do céu. E Deus nos mostra um caminho diferente. E a gente precisa aprender, igreja, como igreja do Senhor, a confiar. Mesmo sem entender, aprender a confiar que no final de todas as coisas,
Deus tem um plano mais alto. Deus tem um plano melhor. Porque no meio de uma tempestade ninguém raciocina. Domingo passado nós vimos os discípulos, né? Estavam dentro do barco, estava tudo aparentemente bem. De repente sobe um vento, as ondas começam a agitar. Jesus tranquilinho dormindo na pontinha do barco. E aqueles discípulos começam a se desesperar, esqueceram do que Jesus havia falado poucos instantes atrás. E eles começam a desesperar, acordam Jesus, não vamos perecer, você vai cair dormindo. Você não se importa que a gente morra aqui no meio dessas águas? E Jesus desperta, repreende, manda o mar se calar e houve ali uma grande bonança. E é isso que nós temos que aprender, irmãos. Que no meio de uma situação difícil, a gente não raciocina muito bem. A gente não tem aquele poder de decisão se estamos no natural. Aquele raciocínio lógico de saber que aquilo ali é para fazer, outro que não é para fazer. Jesus mostrou que para conseguirmos vencer as tempestades da vida, nós vamos precisar de uma ferramenta chamada fé. Fé na palavra dele. Fé naquilo que ele estava dizendo. Jesus ali era a própria palavra. Então Jesus queria que os discípulos lembrassem daquilo que ele havia dito. Tudo é possível àquele que crê. Mas na hora da tempestade, o que aconteceu? Aqueles discípulos se amedrontaram, não raciocinaram direito, não lembraram das palavras e o desespero tomou conta. E é isso que acontece quando a gente se esquece que mesmo sem entender, os planos de Deus são melhores. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Por quê? Nós somos carne, nós somos limitações. Nós não pensamos como Deus pensa. Por quê? Porque a gente só viu agora. É impossível o homem enxergar daqui a 10 minutos o que vai acontecer. Daqui a 10 anos o que vai acontecer. Mas Deus já está dentro. A Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, no livro da vida, Ele já tinha escrito os nossos caminhos. E quem é o ser humano para entender? Não entende. Às vezes a gente quer que as coisas sejam feitas conforme a nossa vontade. Você é mãe, você é pai, em algum momento da vida você já pediu um filho. Faz isso para mim. Com aquela intenção. E o filho foi lá, fez, mas fez diferente. E você não ficou satisfeito. Ah, mas eu queria que fizesse assim. Quantas vezes eu já pedi para as ovelhas fazerem algo para mim? Olha, faz isso aqui para mim. Oi, irmão, faz isso para mim. Elas fizeram. Mas não fizeram como eu queria. Porque havia o quê? Uma limitação. Meu pensamento era diferente. Na minha cabeça tinha uma ideia. Elas entenderam, mas fizeram de outra forma, porque na mente delas era de outra forma. É errado, pastora? Não. Mas eu tive que confiar nelas para fazer aquilo que na hora eu não estava fazendo. Então nós precisamos com isso um exemplo bem simples. Quando a gente pede algo a Deus, mesmo que não seja conforme aquilo que a gente espera, conforme aquilo que a gente queira, na direção que a gente imagina, crer que, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Se você tem uma ideia, se você tem um desejo, Deus tem o melhor dessa ideia. Ele faz diferente para que aconteça de uma forma melhor. Eu quero que você saia em Isaías, o livro à frente é Jeremias, capítulo 29. Então, acima de qualquer coisa, igreja, né, capítulo 29 de Jeremias, logo à frente. Acima de qualquer coisa, confiar, porque mesmo sem entender, Deus sabe o que não sabemos. Jeremias capítulo 29. Deus vê aquilo que nós não vemos, como eu falei, a gente não tem a capacidade de ver daqui a 10 minutos. Eu vou pegar simples, não vou muito longe não. Não vou 10 anos à frente. Vou pegar 10 minutos à frente. A gente não tem essa capacidade de prever. A gente imagina que pode acontecer daqui a 10 minutos.
mas prever com total certeza nós não podemos. Então, o livro aí da frente, Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de quem? De vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o povo de Israel, quando estava no cativeiro, não entendia isso. Mas como? Que Deus tem um pensamento maior do que o meu? Como que Deus tem um caminho melhor do que o meu? Como que o pensamento de Deus para mim é de paz se eu estou preso no cativeiro? Se eu estou preso na Babilônia? Era o pensamento do povo do Senhor. E Deus estava dizendo: olha, eu vou dar um futuro que você espera. Mas na hora, irmãos, que a gente está vivendo a tempestade, enfrentando as ondas da vida, nós não entendemos isso. E é aí que muitas vezes nós perecemos. E é aí que muitas vezes, sem a necessidade, nós sofremos os infortúnios da vida. Que a gente esquece que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Que os planos dele para nós não podem ser impedidos ou frustrados. Vamos ler novamente? Porque eu pensei, só Deus sabe. Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. E é aí que naquele momento a gente tem que ter a ternura que Jesus teve, de no meio da tempestade aprender a descansar. Que Deus está cuidando de todas as coisas, diferente do que eu gostaria que Deus fizesse. Às vezes a nossa vida toma caminhos que a gente nem imagina. Mas a gente tem que confiar que os planos no final são melhores. Às vezes a gente planeja algo para dar certo daqui a 3 dias. Às vezes não. A gente faz uma oração, pedindo a Deus: Deus, seja feita a tua vontade, mas no fundo a gente quer a nossa. E Deus olha lá na frente e vê que a nossa vontade hoje, que aos nossos olhos parece boa, lá na frente vai trazer um prejuízo maior. E aí a gente não entende. E é isso que o Senhor está nos mostrando nessa manhã. A gente precisa confiar. Além da capacidade daquilo que os nossos olhos naturais estão enxergando no agora. É esse descanso que Jesus quer que a gente tenha. Fugiu algo do controle das suas mãos? Dá o controle para Deus. Ah, mas eu queria que fosse assim. Mas o querer de Deus é melhor. Eu queria que fosse daquele jeito, mas o fazer de Deus é melhor. Deus sempre vai pegar algo seu e vai melhorar lá na frente. Talvez você não quer entender isso agora. Talvez você está com uma dificuldade de entender por que eu planejei e deu errado. Mas não se esqueça que os pensamentos, os caminhos e os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Continuando aí. Aí no versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz. Aí a pessoa está perguntando: mas como, pai, se eu estou vivendo uma tormenta? Lembra do redemoinho, do furacão, que Deus falou com Jó? Jó disse para o Senhor: Senhor, antes eu te conhecia só te ouvir falar, mas agora que eu entendi que os seus planos não podem ser frustrados, agora os meus olhos podem te ver. Então, quando passa aquele momento, como os discípulos entenderam e chegaram do outro lado, conforme Jesus tinha falado, eles entenderam. Jesus estava o tempo todo ali com poder, com a fé. E a gente precisa entender que o próprio Deus está conosco todos os dias, nos dando poder ao nome de Jesus e nos dando a ferramenta da fé para prosseguir. Amém? Continuando. 12. E então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus está falando para aquele povo: ainda que vocês estejam no cativeiro da Babilônia,
fora da sua terra, fora da sua zona de conforto. Eu ainda estou aqui. Mas como, Senhor? As coisas estão fugindo do controle, mas eu ainda estou aqui. Palavra final é de Deus. Resultado final é de Deus. Do homem são as preparações da boca. A gente fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente planeja no coração, mas no final quem dá a resposta é quem? É Deus. Mesmo que seja diferente da minha. Porque Ele sabe que lá na frente eu vou precisar de uma força maior para compreender e viver algo maior da parte de Deus. Ninguém entendia por que Deus teve que sacrificar Jesus. Muitos hoje em dia fazem essa pergunta. Senhor, mas precisava, se o Senhor é todo poderoso? Já vi gente falar isso. O Senhor é tão poderoso, precisava sacrificar Jesus do jeito que foi, tanta dor, tanta humilhação para salvar a humanidade? Se Deus quisesse, é fácil, se eu salvar, Ele é poderoso. Mas foi necessário demonstrar o amor. O amor verdadeiro foi demonstrado na cruz do Calvário. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Se a gente age pela razão, a gente não vê o amor de Deus sendo demonstrado. Os pequenos detalhes. Foi necessário o sacrifício, morte, vitória de Cristo, para que possamos ser nos dias de hoje vitoriosos e ressurgir como Ele ressurgiu no dia do juízo. Amém? E aqui ele continua dizendo: e serei achado de vós, diz o Senhor, e vos farei voltar dos seus cativeiros, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então Deus estava falando para esse povo: olha, é momento de se achegar, é momento de confiar, é momento que eu vou fazer uma coisa maior. Quando a gente perde algo, irmãos, pode ter certeza que coisas maiores na frente virão. Se crermos nessa promessa, se crermos nessa palavra, conforme o próprio Jesus falou. Vamos lá em João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, o Evangelho. Acima de qualquer coisa, vamos confiar, porque nós não entendemos. Deus vê o que a gente não vê. João capítulo 13. Jesus disse uma palavra aos seus discípulos. Eu sempre guardo ela no coração. Quando algo foge do controle da minha mente, quando algo foge do controle da minha mão, sempre essa palavra me conforta. Acharam aí? João capítulo 13, versículo 7. E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Em outras palavras, o que eu estou fazendo agora você não entende, você não compreende, mas amanhã você entenderá. Que quando passa a tempestade, Cristo, quando passa o momento de turbulência, aquela paz dos pensamentos de Deus, que são de paz, ela vem sobre nós e a gente começa a raciocinar com clareza. Deus fez isso para evitar isso aqui que seria pior. Deus abriu essa porta, fechou essa porta e abriu essa, porque aquela porta já não me supriria mais. Então, no meio do turbilhão é difícil a gente raciocinar com clareza. Então, nessa hora a gente só precisa crer. Os planos dele são maiores do que os nossos. Os pensamentos são melhores. E quando chegar aquele momento que você não está entendendo nada, mas porquê de todas as coisas, ele está dizendo: hoje você não entende. Você está com a cabeça, está com o sentimento, está tudo mexido. Você está vivendo um momento de tormenta. Você está enfrentando uma dificuldade financeira. Você está enfrentando uma doença. Você está enfrentando um problema com o familiar. Você está enfrentando algo na sua vida.
Hoje você não entende, mas apenas confie. Amanhã você vai entender. E quando vem o resultado, irmãos, o resultado vem com paz, com tranquilidade. E aquele sentimento de medo vai embora, o sentimento da tristeza dá lugar à alegria. E a gente começa a caminhar com Cristo de uma maneira bem melhor do que já caminhávamos antes. Isso nos faz ficar firmes na presença do Senhor e não desistir de viver com Cristo. Porque muita gente desiste por não entender. E nesse não entender, deixam de confiar. E aí perde tudo aquilo que de melhor o Senhor está preparando para a gente. Amém? Essa palavra possa ficar no seu coração, que mesmo que a gente seja limitado, Deus não é. Amém? Ele tem ainda o controle de todas as coisas. Vamos aplaudir Jesus bem forte nesta manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Então guarde essa palavra no coração, mas guarde mesmo. E a gente vai orar daqui a pouquinho. E aí você vai falar com Deus: Senhor, tem muita coisa acontecendo comigo agora que eu não estou entendendo nada. Né? Dizem que os porquês pertencem a Deus. Mas por que isso deu errado? Por que não aconteceu dessa forma? Hoje nós não entendemos, mas tenhamos fé que amanhã a gente vai compreender e dar muito glória a Deus. Amém? Deus não está limitado, ainda que sejamos limitados. Amém? Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Você pode falar com Deus agora. Você pode abrir o teu coração. Pedir a visitação. E talvez até o perdão. Não precisa ser um dia de ceia para isso. Talvez você questionou, talvez você brigou com o seu interior, com o espírito, por não entender os pensamentos, porque na turbulência você se agitou. Ah, Senhor, quantas vezes nós esquecemos das tuas palavras. O Senhor nos dá chance todos os dias. E pode ser a última chance. Nós já batemos cabeça demais, Senhor. Os tempos estão se apertando. O tempo está se abreviando. Cada vez mais os teus profetas têm sido oprimidos. A boca do justo tem se calado. Quanto mais o tempo passa, mais as pedras têm clamado no nosso lugar, Senhor. Afastamos dos planos reais, melhores, maiores. O Senhor preparou desde o início para nós. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Muitas vezes a gente esquece que o Senhor está ali, no choro, na dor, na batalha, na alegria. O Senhor está ali, o Senhor nunca está aí. Muitas vezes nós saímos do propósito real, é servir, te adorar. Não nos dê uma chance, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre, Pai. Abre as portas do céu na nossa boca.
tiver que chorar, chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito. Guia-me pelo teu espírito e pela tua palavra, Senhor. Eu quero matar minha carne, são as minhas vontades e limitações, fazendo a vontade do Espírito e a tua palavra. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade do Espírito. E a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu não entendo, mas aceito. Eu sei os teus planos, os teus pensamentos, os teus caminhos são melhores. Cumpra-se em nós, Senhor, o teu querer. Todavia nos alegraremos na tua palavra. Não precisamos ver a figueira produzir o fruto. Não precisamos ver o riacho no deserto. A tua promessa, a tua palavra para nós já basta. Aceita o louvor, aceita a adoração. Seja a nossa força, Senhor. Para que em tempos de guerra não venhamos a desistir e continuar te adorando. Seguir o rumo da nossa caminhada, vivendo as direções que o Senhor dará para nós dia a dia. Confiar que o Senhor sempre estará conosco. Essa é a nossa oração nesta manhã, Pai. Obrigado por tudo. Por pensar em nós com pensamentos de paz. Por fazer questão de dar a nós um futuro e uma esperança. Obrigado. Porque Deus Jesus, para que a humanidade fosse salva, sacrifício de amor maior. Necessário é viver a tua palavra até aquele grande dia. Leva o teu povo debaixo da graça, debaixo da paz e das consolações do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Amém? Você tenha um mês de excelência na glória de Deus.